Meus caros irmãos em Jesus, boa noite a todos. Oxalá a paz de Jesus cubra a todos nós nesta noite. Oportunidade em que vamos compartilhar o estudo que pediu o Grupo Espírita Fraternidade que abordássemos em conjunto. O tema é extraído do livro Palavras de Vida Eterna, da autoria do Espírito Emmanuel, da psicografia do nosso sempre lembrado, muito querido Francisco Cândido Xavier. Como todas esses livros mais comuns a série de Emmanuel, eles começam os seus capítulos começam com uma espécie de epígrafe que é o resumo daquilo que vai ser escrito e de onde que se apoia o escritor para dissertar. Vai ser aquele assunto. Portanto, Emmanuel, essa figura tão próxima de Paulo, que no livro Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo, do nosso irmão Antônio César Perry de Carvalho, ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, ele diz que Emmanuel desenvolveu 1.400 capítulos realizando interpretações sobre o versículo do Novo Testamento. E ele diz, é curioso que mais de um terço desse total de mensagens é referente às epístolas de Paulo. Narra-se aqui que em mensagem de 13 de março de 1940, em Pedro Leopoldo, pelo espírito Quinéio Lúcius, se dá a notícia que Emmanuel vira Paulo, conhecia-o em Roma nos seus dias de trabalho mais rude e de provações mais acerbas. Viu uma vez unicamente quando um carro de Estado transportava o senador Públio Lentulus ao longo da Porta Ápia, mas foi o bastante para nunca mais esquecê-los. E outra mensagem datada também, de 13 de agosto de 1949, narra-se que Manuel da Nóbrega, que foi uma das personalidades encarnadas no Brasil, a figura de Manuel da Nóbrega, é que tanto devotado era Manuel da Nóbrega a Paulo de Tarso, e que nós podemos concluir as razões que levaram o jesuíta a dar o nome do grande apóstolo à cidade de São Paulo, né, cidade que lhe mereceu especiais cuidados no orçamento, a ponto de esperar o aniversário da conversão do Dr. de Tarso. Vemos aqui também que, esta vez, que o mesmo Quinéio Lúcius, comentando a passagem, aliás, Cornélio Pires, Herculano Pires, comentando essa passagem, que, amparado pelo apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, é que conseguiu o senador transitar nas avenidas escuras da carne existências várias, até encontrar uma posição em que pudesse servir ao Divino Mestre com o valor e o heroísmo daquela que lhe fora companheiro no início da era cristã. Portanto, Paulo se torna, vão dizer depois, que Paulo tem alguns objetivos da sua atuação: resgatar personalidades, celebridades, dentro da política, dentro da cultura, dentro das expressões terrenas,
para os quadros do Mestre Jesus, muito mais como uma mera exibição, mas com uma adoção de coração aos ensinamentos, ao exemplo do Cristo, a passagem baseada na passagem do Cristo entre nós. Portanto, fica aí essa introdução da ligação de Emmanuel com Chico, e que está, mais do que nunca, no livro Paulo Estevão, né? Porque Chico dizia que um dos momentos mais alegres de sua vida foi quando ele terminou Paulo e Estevão, né? Nós poderíamos nos alongar o porquê das razões, mas foi um livro extraordinário e demonstra realmente esse livro Paulo e Estevão, que é uma obra-prima, a ligação profunda entre Emmanuel e Paulo, e que mostra a figura denodada desses grandes apóstolos do Espiritismo e o primeiro grande mártir do cristianismo, que foi Estevão, né? Muito bem, passando ao texto propriamente dito, nós vamos verificar, até aqui me lembro, que essa página nos faz lembrar aquela página do capítulo 17, item 11, salvo engano, do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o homem no mundo. O homem no mundo, quando ele mergulha aqui na carne, ele talvez venha cheio de boas intenções, grandes projetos, mas ao contato do mundo, ele vem a sofrer essas interferências que abalam esses propósitos iniciais e às vezes se transformam e se tornam contrários até àqueles que se propugnavam a, a realizar e a fazer. E, de certa maneira, é esse o homem que vem ao mundo e que vem ser comentado aqui por Emmanuel. Porque Emmanuel, normalmente, ele dá uma visão daquilo que Paulo falava, né, que Paulo dizia. Mas, desta feita, ele não foge à escrita, o sentido original que Paulo deu aqui na Epístola 1 de Timóteo, no capítulo 4, versículo 15. Né? É quase integral, mudando as palavras para a nossa época e para o nosso idioma. Então, dessa forma, Emmanuel, ele grafa o seguinte, que buscávamos o Evangelho e pregávamos né, e pregávamos o Evangelho atendendo o sentido demagógico. Né? Veja como o mundo modificou a criatura que encarnou com a melhor das boas intenções, apressado para realizar os seus pensamentos, os seus projetos elencados, relacionados a essa encarnação. Então, o demagogo, né? A demagogia é a arte ou poder de conduzir o povo, né? E tem o sentido de manipulação, agradar as massas populares, né? Engrandecer, e eu tenho um sentido mais recente, engrandecer a si próprio para atrair reconhecimento ou admiração. Ou seja, busca-se e prega o Evangelho, parece que essas páginas são atual, para praticar essa demagogia, né? E Emmanuel prossegue, né? Queríamos o Cristo para que o Cristo nos servisse. Olha só, e quanto se observa no mundo, em todas as crenças, em todas as religiões. Né? Então, nós queríamos que o Cristo, para o Cristo nos servisse. Então,
servimos o Cristo para atender os nossos interesses comerciais, para fazermos os nossos negócios, as práticas criminosas ainda, que é muito pior, né? Lembro-me que eu fui trabalhador da justiça e que alguém me conhecendo, crendo que eu tinha algum poder de intervenção com um dos espíritos, que estava completamente enganado, né? Sou uma criatura normal como todas as outras. Ele pedia que eu intervisse, que eu fizesse algo em favor dele, porque estava correndo um inventário na justiça e que ele achava que tinha mais direito que os irmãos, mas não apresentava os motivos, né? Ele achava que tinha um mérito e os irmãos não tinham mérito nenhum e que para que ele fosse beneficiado injustamente. Então são essas criaturas que querem, eu quero Cristo e para que o Cristo os sirva, né? E quando não tem é, pessoas que, a pretexto de servir o Cristo, tornam as pessoas que estão ao seu redor, que se valem do pouco, né, de magnetismo que tem, de fiarem nas suas palavras, ao invés de fiarem-se nos seus exemplos, tornam dependentes essas criaturas dependentes deles. Ou seja, vai viajar, tem que perguntar se a viagem vai ser boa, se a filha vai casar também, se vai casar, se o noivo a merece. E quando muitas pessoas amanhã vai correr a Mega Sena, preces fervorosas e direcionadas ao mestre para que eles ganhem no dia seguinte, como se a população inteira da humanidade não precisasse da mesma ajuda, né? Emmanuel prossegue ainda que cultivávamos a oração pretendendo subornar a justiça divina. Então é o câmbio, né? É o comércio novamente surgindo. E muitas vezes pessoas falam, né? Se amanhã eu ganhar uma quantia imensa, impõem condições. Eu construirei um grande orfanato, né? Eu construirei um grande hospital para atender muitíssimo das criaturas que vivem necessitadas, né? E a realidade é que as pessoas ganham, porque tem que ganhar, estabelecido até antes de encarnarem, e quando ganham, nunca mais se ouve falar dessas criaturas que evaporaram. De vez em quando você tem uma notícia distante que estão morando num país europeu, na Itália, em Paris, em França e alguma coisa assim. Ou seja, o bem material, a posse do bem material, fala mais alto. Emmanuel ainda prossegue nesse sentido, dizendo assim, olha, compartíamos demonstrações e expressões de fé, a caça de vantagens pessoais no imediatismo das gratificações terrestres. Então, tem gente que adora participar em convenções coletivas, conferências, simpósios para aparecer, mas com o sentido de amealhar amizades, relacionamentos para se beneficiar. O objetivo disso, até participam de passeatas, mas o objetivo é de se projetarem ou de ganharem fama ao serem vistas com pessoas, mas não atende o imperativo da renovação interior, não é? Eu me recordo, eu que tive a felicidade de compartilhar alguns momentos com o ex-presidente da Federação Espírita, sempre lembrado, o nosso irmão Nestor Massotti, que prestou largos serviços à Federação Espírita Brasileira e à comunidade espírita nacional e até mundial, quando trabalhou ativamente no Conselho Espírita Internacional. Ele dizia algo que eu nunca esqueci e que fiquei muito surpreso à época, né? Que era por ocasião do
Conselho Federativo Nacional, quando nos sentávamos no conselho representando o, o Esperanto, né? A Associação Brasileira de Esperantistas Espíritas, juntamente com meu querido irmão, que é que tanto devemos o Esperanto, e o Espiritismo, ele muito ligado a Ivone Amaral Pereira, extraordinária médium, e que tanta falta faz no nosso cenário espiritista, o Afonso, né? O nosso irmão Afonso. Então, Nestor Massotti dizia, olha, tem muito centro espírita querendo ser maior que Jesus Cristo. Olha, quer dizer, isso dito pela boca de uma pessoa com tanta responsabilidade quanto o nosso irmão Nestor Massotti, não é uma mentira, tem foros de veracidade, né? E nós vemos, portanto, que buscávamos o evangelho atendendo o sentido demagógico, o sentido de a caça de vantagens pessoais, né, no imediatismo das gratificações terrestres. E eu diria até que, veja bem que eu estou dizendo do espiritismo, estou dizendo das crenças de uma maneira geral, muitos pregadores, muitos escritores, muitos indivíduos que têm milhões de seguidores, também tentam, ainda que não digam, tentam ser maiores do que o próprio Cristo, né? Já ouvi muitos espíritos, em mensagens até sérias, dizendo até que deveríamos falar menos Kardec e mais Jesus. É algo talvez até polêmico, né? Mas todo tem o seu lugar, mas não pode se admitir a doutrina de Kardec, a doutrina dos espíritos, sem estar ao lado e na essência do cristianismo do Mestre Jesus. Não é mesmo? Portanto, meus irmãos, são momentos em que nós somos chamados a uma meditação mais profunda. E é por isso que, como diz Emmanuel aqui na mensagem, que em face disso, nós temos entrado múltiplas vezes no renascimento físico e atravessado os pórticos da reencarnação, carreando a consciência pesada de culpas, à maneira de aposento recheado de lixo e sucata da experiência humana, incapaz de se abrir ao sol da bondade divina. Ou seja, a lei de ação e reação se faz em nós por essa falta de fidelidade ao Mestre Jesus, fidelidade ao Evangelho que nós abraçamos. Né? Em verdade é que nós não somos perfeitos. Lá, na sede perfeito, está a definição do que seja espírito. Né? O verdadeiro espírito é aquele que se esforça para corrigir as suas imperfeições, reconhece os verdadeiros espíritas pelas lutas que trava, né, para se aperfeiçoar, para se melhorar. Portanto, o espírita não é perfeito, ele não nasce perfeito, ele não está perfeito, ele está no processo de perfeição, de melhoramento. Mas isso não o isenta de colocar na sua agenda aquilo que Jesus diz nesse capítulo, né, nessa passagem. Sede perfeitos como o Pai o é. Faz parte da agenda de todas as criaturas que se aproximam do cristianismo, do Mestre Jesus, batalhar pela sua perfeição no dia a dia e que custa muito sacrifício, muita renúncia para todos nós. Então, diante disso, é que o apóstolo Paulo, que Emmanuel aqui escrevendo a Timóteo,
que o apóstolo Paulo, aliás, escrevendo a Timóteo, e que foi, até coloca um termo aqui, que foi o campeão impertérrito da fé viva, campeão impávido, sem medo, e traça a diretriz que nos é necessária, né? À frente das lições, retira das lições do Senhor aquelas lições necessárias para que nós não incidamos nesses erros, né? Nessas, nessas gravíssimas infringências ao código divino, de tratarmos com coisas divinas e misturarmos com as coisas terrenas, com as nossas imperfeições, maculando esse tesouro que o céu nos destinou. Principalmente o Espiritismo, que tem uma grande semelhança com o Evangelho, porque o Espiritismo ele também tem um futuro, ele tem uma missão. E vejam bem que foi lá primeiro com Moisés, foi depois com Jesus, e agora a terceira mensagem é do Espiritismo. Ou seja, nós queiramos ou não, nos aproximamos do Espiritismo, que fizemos palestra, que lemos, nós temos um compromisso para o raiar de uma nova época para a humanidade. E se nós falharmos, nós estamos contribuindo para as trevas, para a escuridão sobre a face da terra. É atrasar o progresso para a humanidade, diríamos assim. Antigamente nós não os que morreram, que desencarnaram nos circos romanos, como tochas humanas pendurados nos postes por Nero, que queria distrair a atenção das pessoas, dos romanos, para os seus erros, colocava as tochas humanas representando ali os cristãos, né? Aquela época, e muitos espíritos encarnavam para ter essa missão de dar a sua vida em favor do Evangelho nascente, era o sacrifício que nós podíamos fazer para a nova mensagem, a nova era que nascia. Hoje em dia não precisamos morrer flagelados, sofrendo a ação do fogo, incendiados. Hoje em dia o Cristo nos pede o exemplo nosso, né? Ele pede que nós sejamos cartas vivas do Evangelho, como muito bem está escrito, está dissertado no Evangelho. É uma responsabilidade maior. Nós não precisamos estabelecer filiais da nossa atividade em países locais. Nós, onde nos apresentarmos, se somos cartas vivas, se seguimos efetivamente o Evangelho de Jesus, nós estamos fazendo a nossa missão. Portanto, assevera aqui Emmanuel, após valiosa série de considerações sobre os princípios evangélicos, ele está falando aqui sobre Paulo, nas quais persuade o Paulo, o apóstolo Paulo, persuade o companheiro, os destinatários da epístola a Timóteo e a próprio Timóteo, ele diz a ler, a instruir-se, a exortar, exemplificar em boas obras. Veja o que Paulo está dizendo: ler, instruir, né, se apropriar do ensinamento, incentivar os companheiros a prosseguirem, os animar em boas obras. Ele diz o seguinte: Emmanuel afirma que Paulo pede não apenas para que o amigo e aprendiz medite nas doutrinas que aceita. Parece que nós estamos nos vendo hoje, né, meus irmãos? Olha, o Paulo, se Jesus foi um mediador, ou é um mediador entre Deus e os homens,
Paulo, sem dúvida alguma, seria o mediador de Cristo e os homens, porque Paulo é muito próximo de nós. Não é à toa que ele diz, tem uma carne que mora em mim, né? Tem uma carne que está em mim. Nós traduziríamos pela sua inferioridade, a luta que ele trava consigo mesmo para expungir o homem velho, o homem tradicional, o homem conservador, para aceitar as verdades do Mestre Jesus, àquela época tão difíceis de serem vivenciadas, praticadas, diante da oposição dos judeus da época, das sinagogas, dos, dos reis, que temiam perder a sua autoridade, o seu reinado, para aquele novo rei, confundindo que o rei que era anunciado era o rei dos corações, o rei que ia dominar principalmente a figura humana, a figura individualmente a princípio, e depois a humanidade inteira. Paulo, então, é o seguinte, ele pede que nós, aprendizes, meditemos, né? Mas recomenda aplicar-se a elas. Olha só, aplicar-se a ela, o que é aplicar-se? Parece um termo sem muitas dificuldades, né? Aplicar-se a elas significa adequar-se a elas, adaptar-se a elas, empregar né, a elas, pôr em prática, né, aplicar esse conhecimento a nós mesmos. Ou seja, ler, instruir, exortar e exemplificar em boas obras. Mas não nos esquecermos de aplicar esse conhecimento em nós mesmos. Porque podemos ser excelentes oradores, excelentes escritores, mas é formal, é fora de nós, fora dos limites do nosso interior, do nosso mundo íntimo. Mas o que vai dar a tônica de nós mesmos é aquilo do que está lá no Evangelho, os verdadeiros profetas, né? Os verdadeiros profetas não são aqueles que fazem os milagres, que curam, né, que expulsam demônios, não. Os verdadeiros profetas são aqueles reconhecidos pelas suas obras, pelo que fazem, se dedicam aos seus irmãos, se ampara, independente de cor, raça ou nacionalidade, que vivenciam o amor. Aí essas coisas vêm por acréscimo de misericórdia, de curar, de amparar. Mas os outros curam, fazem belos discursos, mas estão distantes da grande realidade da emancipação espiritual do homem, que é o objetivo fundamental da criatura sobre a face da Terra. Libertar-se do materialismo, aspirar à vida real e verdadeira, que só nós podemos ter quando temos a visão da vida que continua, da nossa família que está nos planos espirituais, de onde nós nos originamos, né? De forma que Paulo evidencia aqui aplicar-se a elas, aplicar o conhecimento, pôr em prática aquilo que o conhecimento lhe veio, lhe foi dado, não é mesmo, meus irmãos? Portanto, para que isso? A fim de que o aproveitamento pessoal, né, dessa prática seja manifesto a todos. Vemos aqui esse que nós mencionamos antes, a carta viva, né? E me permitam
dizer um episódio da minha juventude, que eu tinha 17 para 18 anos, e estava servindo o glorioso Exército Brasileiro na arma de artilharia num quartel nas proximidades do Palácio da Alvorada, e que tenho gratas lembranças dos oficiais, dos meus colegas. Foi uma época de muito aprendizado em todos os setores. E, e eu morava lá no Cruzeiro Velho, no setor residencial econômico sul, e uma vez eu saí para participar dos trabalhos da mocidade na Comunhão Espírita Brasileira, que eu tive a honra de ser da mocidade da Comunhão Espírita Brasileira nos áureos tempos, quando só tinha aquele anfiteatro onde a mocidade se reunia e não tinha cobertura tinha praticamente nada. Quando compartilhei a vida daquele início de juventude espírita com nosso querido Mário Carvalho, com a nossa querida irmã, que foi uma mãe para a minha pessoa, Dona Irene Carvalho. Lembranças inesquecíveis. Ah, muito bem, o objetivo é que eu tinha que tomar o ônibus para ir na comunhão lá na L2. E o ônibus estava demorando, e eu estava quase perdendo o momento de começar a reunião, que eu adorava. Estudávamos o livro dos Espíritos, comentávamos com Feliz, com Márcio, né, com tantos irmãos queridos, Isaac, é, criaturas maravilhosas daquela época. Então, tomei a carona, aí vi que era um professor meu de matemática da CASEB, professor muito querido, muito amigo, e ele perguntou: para onde você vai? Oh, professor, eu vou lá na Comunhão Espírita, que eu faço parte da mocidade, eu vou ali trabalhar, vou estudar com meus colegas, né? E ele falou: ah, você vai estudar Espiritismo, é? Olha, eu ouvi falar que os espíritas são pessoas maravilhosas, né? Que honram o Evangelho, que estudam, que fazem caridade. Olha, nunca mais esqueci esse episódio com o meu professor de matemática e que veio ocupar cargos honrosos na administração pública. Vejam aí, meus irmãos, a fim de que o aproveitamento pessoal dele, do ensinamento, seja manifesto a todos. O meu professor não precisou ler nenhum livro para saber, através da atitude dos espíritas, que o espiritismo era bom, fazia caridade, modificava, transformava para o bem as criaturas. E ele até me incentivou: olha, continue aí mesmo, você vai ser muito feliz. Parece que estava augurando o meu futuro, como eu sou muito feliz até hoje, apesar dos pesares, né? Todos temos os nossos obstáculos. Portanto, como diz Emmanuel aqui, a afirmação assertiva de Paulo não deixa dúvida nenhuma. E ele, ao final, vem na conclusão do seu texto, né? Emmanuel vem nos dizer: quanto nos seja possível, estudemos as lições do Senhor e reflitamos em torno delas. Ele está dizendo, praticamente, repetindo o que Paulo elencou na sua epístola 1 a Timóteo, no capítulo 4, versículo 15. Estudemos as lições do Senhor e reflitamos em torno delas. Agora, aqui ele enfatiza o que Paulo deixou para nós. Aprendamos, no entanto, aí se para. Aí é o momento
da conclusão, poderia dizer, tirando uma imagem do xadrez, é a hora do checkmate, de não nos deixar saída alguma. Só do resto inclinar o rei, dando a partida por derrotada, né? Ou se nós formos o que aplicarmos o checkmate e nos considerarmos vencedores. Mas é nos rendermos a essa verdade. Aprendamos, no entanto, a praticá-la, traduzindo-a, diz Emmanuel, em ação. Olha só, não ser a fé passiva, que somente assiste e espera que as coisas venham ao seu encontro, mas você deva ir à fé ativa, a fé que não se cansa, a fé que não espera o dia seguinte, que realiza, busca a sua realização hoje. Traduzindo-as em ação no cotidiano, olha, meus irmãos, está dizendo que é uma ação diária. A prática é diária. Ela não é de mês em mês, de ano em ano. Quando nós encontramos, na época da fundação do centro, no aniversário de Chico Xavier, homenagear a figura impoluta, exemplar de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, o popular Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, a praticá-la, traduzindo-as em ação no cotidiano. É muita gravidade, é muita importância, se reveste de uma grande importância para todos nós. Para que a nossa palavra, olha só, para que a nossa expressão verbal não sejam palavras lançadas ao vento, não sejam traduções ocas, não tenham lastro, não repercutam no éter, não viajem, não atinjam o outro, para que a nossa palavra não se faça vazia. Olha só. Para que a nossa palavra não seja vazia. Que ela tenha um peso como efetivamente tem. Para que tenha uma carga de emotividade. Porque nós vivenciamos a nossa palavra. Nós não estamos mais na época de Jesus, mas as luzes do Espiritismo trazem o Cristo de volta. Não é à toa, não é à toa, desculpem, não é à toa que o Espiritismo é chamado o cristianismo redivivo, o Cristo que volta, como foi por ele profetizado. Ou seja, que nós aguardaríamos o Consolador, que não pôde dizer tudo o que ele poderia dizer, mas na época devida, quando os homens estivessem preparados, ele surgiria nos nossos horizontes. Então, para que a nossa palavra não se faça vazia e a nossa fé não seja vã. Decorre daí, meus irmãos, sem que nós queiramos, sem que nós tenhamos atinado com essas responsabilidades, quando nós dizemos que tarda a paz no mundo, que tarda o cessar de todas as guerras, de todos os conflitos, porque o Estado, as organizações mundiais não trabalham para isso, não têm poder para colocar exércitos nas nações para promover a paz. Nós devemos lembrar, por esse texto, aprendamos, no entanto, né, a praticá-las, traduzindo em ação no cotidiano, para que a nossa palavra não se faça vazia e a nossa fé não seja vã, que nós somos instrumentos
de tudo que nós desejamos de paz, de harmonia, de equilíbrio entre as nações, entre as criaturas, na nossa família, a partir de nós mesmos. Porque o Paulo, e Emmanuel traduziu perfeitamente, nós temos o dever de trabalhar cotidianamente para que essa conquista, essa posse, seja efetiva nos nossos corações, nos nossos espíritos imortais. Meus irmãos, muita luz, muita paz para nós todos nesta noite. Que assim seja.